Olá! Hoje a gente tem um material teológico bem interessante aqui, focado na figura de Jesus Cristo. A ideia é explorar como essa fonte específica que a gente recebeu entende e apresenta a natureza dele, sabe? Vamos investigar as ideias centrais do documento. Exato. E logo de cara, o material fala de cristologia, né? O estudo sobre Cristo. E faz uma ressalva que eu achei curiosa. Uhum. Diz que é importante buscar esse conhecimento direto nas escrituras, talvez mais do que naqueles sistemas teológicos que vieram depois. Ok, vamos ver isso melhor. Exatamente. E o ponto central que a fonte traz é essa tensão, né? Entre Jesus, a figura histórica que andou aqui, Sim, e Cristo, o ser eterno pré-existente. Mas, e aqui está o pulo do gato do texto, ele reforça, não são dois, é uma única pessoa, uma pessoa só. uma pessoa só. O conceito que eles usam é Deus-homem, plenamente, 100% humano, 100% divino, sem misturar ou diminuir nada. Essa ideia, né? 100% um, 100% outro, ao mesmo tempo. É, é um paradoxo bem grande. A fonte chega a tentar explicar como isso funciona. Ou apresenta mais como um mistério central da fé que eles usam para argumentar. Olha, apresenta mais como um pilar da fé mesmo. Uma verdade que, segundo eles, está revelada nas escrituras, não tenta tanto dissecar filosoficamente, sabe? Entendi. E para reforçar essa unidade, essa indivisibilidade, o material até lembra de momentos históricos em que essa ideia foi desafiada. Menciona, por exemplo, o nestorismo. Ah, sim, o texto menciona isso como um contraponto, né? Pelo que eu entendi da fonte, o nestorismo, ele meio que separava as naturezas, quase como se fossem duas pessoas ali convivendo, uma divina, outra humana. Isso, essa é a leitura que a fonte critica. E essa tensão toda, ela não ficou só na teoria, né? O documento lembra que isso gerou debates, nossa, intensos nos primeiros séculos da Igreja, as famosas disputas cristológicas. Uhum. E um ponto-chave foi o Concílio de Éfeso, lá em 431. A grande briga ali, segundo a fonte, foi sobre como chamar Maria. Era Christotocos, tipo mãe só do Cristo humano, Ah, ou Theotokos, mãe de Deus, incluindo aí a natureza divina do Filho. entendi. E a decisão por Theotokos foi então uma forma de afirmar essa unidade que a fonte defende, condenando a outra visão que separava. Faz sentido. Exatamente. Foi um marco para essa doutrina da unidade. Mas onde que o documento busca a base principal para essa visão de Cristo como divino e pré-existente? Imagino que nas escrituras, né? Fundamentalmente, a fonte cita várias passagens para argumentar isso. Tem o clássico, né, João 1:1, no princípio era o Verbo. O Logos? Isso, Logos, a palavra eterna. E o Verbo era Deus. Ou então aquela de Colossenses 1:17, que é forte também. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Lembro de ter visto também, acho que Miqueias 5:2, falando das origens desde os dias da eternidade. E tem aquela passagem de João 17:5, que é, nossa, impactante. Jesus falando da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Sim, sim, Isso aponta muito forte para uma existência antes da encarnação, né? sem dúvida. E talvez a declaração mais direta nesse sentido que o material cita seja a de Jesus em João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ah, o eu sou. O uso do eu sou aqui é muito significativo, né? Porque remete direto ao nome divino, YHWH, revelado lá para Moisés. A fonte lê isso como, bom, uma autoafirmação clara de divindade e eternidade. Entendido. Então, como essa figura eterna, divina, entra na história humana segundo a fonte? O documento fala da encarnação, né? Sim, descreve Maria concebendo pelo Espírito Santo. O ponto central ali na argumentação deles é que essa concepção gerou um corpo físico, real, humano. Uhum, que foi unido de forma inseparável ao Filho eterno de Deus. E a partir daí, pronto, uma só pessoa, o Deus homem. E essa figura unificada, ela não é vista de forma isolada, né? O material conecta ela direto com o plano maior da criação e da redenção, certo? Certo? Correto. A fonte traz aquela ideia de Cristo como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, citando o Apocalipse.
Nossa, isso é profundo. É muito profundo. A implicação é que a redenção não seria um plano B, sabe? Mas algo já intrínseco ao propósito divino antes mesmo da criação. E mais, o documento o coloca como o agente da própria criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, lá de João 1. Sim. E também, Aquele que sustenta o universo. Colossenses 1,17 de novo. Então tá, olhando para o conjunto do material, o que emerge? A mensagem parece ser essa, um Cristo apresentado como absolutamente único, né, indivisível nas naturezas divina e humana, eterno, pré-existente exato, e fundamental para a origem e para o destino de tudo. Do universo, da humanidade, e tudo isso bem ancorado na interpretação que eles fazem de passagens bíblicas específicas. precisamente. E essa conclusão volta naquela ênfase do começo do documento, né? A valorização de buscar conhecer Cristo direto nas fontes primárias, nas Escrituras. Verdade. Que é bom. O que deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Inspirada pelo próprio material. Será que tem uma diferença real entre só saber sobre Cristo através de doutrinas, de sistemas, mesmo que bem definidos, e ativamente buscar conhecer a pessoa de Cristo como ela se revela nessas fontes originais? Uma boa pergunta. Fica aí a provocação para quem está ouvindo a gente pensar a respeito.